e carinho, que esse estudo possa trazer luz para todos que estão ouvindo nesse momento, tanto encarnados como desencarnados. Porque a cada momento que buscamos o estudo, estamos nos auto-iluminando, nos instruindo acerca da realidade que todos nós estamos envolvidos, os porquês das ligações do espírito imortal que passa por experiências humanas na carne e os irmãos do outro lado que precisam entender os verdadeiros motivos de tanto sofrimento, de tantas dores, que Jesus possa envolver a todos nós. Pai nosso que estais no céu, santificado seja vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Ao pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoe, Pai, as nossas ofensas, à medida que perdoamos os nossos ofensores, e não os deixeis cair em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todo mal, do corpo e do espírito, de hoje e sempre, que assim seja. Bom, no Evangelho hoje, nós continuamos no capítulo 7, bem-aventurados, os pobres de espírito, e hoje nós vamos para o item 3. E essa parte é bastante interessante para nós. Por que essa ocasião os discípulos se aproximaram de Jesus e lhe perguntaram: quem é o maior no reino dos céus? Jesus, chamando assim um menino, o colocou no meio deles e respondeu: digo-vos em verdade, que se não vos converterdes e tornardes quais criança, não entrareis no reino dos céus. Portanto, que se humilhar e se tornar pequeno como essa criança, será o maior no reino dos céus. E aquele que recebe em meu nome uma criança, tal como acabo de dizer, é a mim mesmo que recebe. Mateus capítulo 18, versículo de 1 a 5. Então a mãe dos filhos de Zebedeu se aproximou dele com seus 2 filhos e o adorou, dando a entender que lhe queria pedir alguma coisa. Disse-lhe ele: que queres? Manda, disse ela, que esses meus 2 filhos tenham assento no teu reino, um à tua direita e o outro à tua esquerda. Mas Jesus respondeu: não sabes o que pedes. Podeis vós ambos beber o cálice que eu vou beber? Eles responderam: podemos. Jesus replicou: é certo que bebereis o cálice que eu beber, mas pelo que respeita a vós, sentar-de à minha direita ou à minha esquerda, não me cabe a mim vô-lo conceder. Isso será para aquele a quem meu Pai o tem preparado. Ouvindo isso, os 10 outros apóstolos encheram de indignação contra os 2 irmãos. Jesus, chamando-o para perto de si, lhe disse: sabeis que o príncipe das nações as domina e que os grandes a tratam com império. Que coisa! E que os grandes... Saber que os príncipes das nações o dominam com as grandes, como os grandes, os trata como império. Assim não deve ser entre vós. Ao contrário, aquele que se tornar-se maior, seja vosso servo, e que aquele que quiser ser o primeiro entre vós, seja escravo. Do mesmo modo que o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar vida pela redenção de muitos. Mateus capítulo 20 e versículo do 20 ao 28. É bastante interessante quando a gente lê essa parte. Porque primeiro
ele pega uma criança, né, para exemplificar, porque o Cristo, toda a vivência das pessoas no mundo era uma sala de aula para ele. Então ele olhava e fazia toda uma relação para tentar explicar para o povo e o povo entender. O que nós chamamos isso numa sala de aula? É contextualizar aquilo que a gente está falando para se aproximar perto da realidade do que o povo sabe. Então, dentro dessas questões, mesmo Cristo falando, ele chama a atenção num ponto, né, com relação à criança, porque criança, ela faz as coisas e esquece, nem se lembra, né? Mas nós adultos não, nós guardamos isso conosco. Mas Jesus também sabia que essas falas, tá, ecoava do outro lado numa proporção, né, que eles não entendiam. Porque os espíritos olhavam e ele sabia que aquela criança que estava ali não era propriamente dito uma criança pura, era um espírito muito velho que estava reencarnando. Jesus sabia disso? Sabia. Mas os encarnados não. Eles continuavam na mesma situação, na mesma compreensão, guardando ódio, rancor, querendo se sobrepor um ao outro, que não é diferente hoje. Não é. Tá? Não é. Porque o título é assim, bem-aventurados os pobres de espírito. Nós já lemos no outro item o que é pobre de espírito. E, na verdade, quando nós falamos essa situação e olhamos e analisamos, mesmo assim ele sendo indagado, ele dava uma outra resposta em cima das colocações e dos questionamentos do povo. Da mesma situação quando ele fala, né, do reino dos céus, né? Porque mesmo que ele quisesse, que ele poderia fazer que o outro fosse o primeiro, não estava, né, sobre ele não conseguia fazer isso. Havia leis imutáveis que regem o universo e que o espírito, essa consciência, essa inteligência que habitava na carne, que estava ali vivendo as experiências humanas, ele tinha que experimentar situação e ele, logicamente, quando ele ocupava cargos mais altos ou cargo mais alto, ele seria mais baixo, ele seria experimentado de diversas situações onde o seu ego seria colocado à prova, ou o seu desejo de ser superior ou inferior. Mas acontece que quando nós lemos essa parte, né, passou-se 2000 anos, e essa condição que nós estamos vendo aí, tá? A gente precisa tomar muito cuidado, tá? Porque ela é uma via que temos algumas interpretações, e essas interpretações, ela muitas vezes leva interpretações equivocadas, tá? E esses equívocos está de acordo com o nosso ponto de vista ou visão que nós temos no momento, tá? E em situações aonde o nosso ego é colocado, a nossa situação, tá, é colocado à prova, independente de posição, classe socioeconômica, o nosso desejo, nós queremos ser sempre o primeiro. Isso é uma lei, tá, que organiza todas as relações humanas e que eu preciso experimentar. E tem várias situações que a gente lê o Evangelho e estuda e esquece, tá? Esquece. Porque quando Jesus explica essa situação, o espírito é condicionado
a um campo de prova, ou uma situação ele está abaixo, em outra encarnação ele pode estar acima. Então ele precisa experimentar essa situação, tá? Porque o povo daquela época não aceitava ser subjugado por Roma. Eles estavam cansados sobre isso. E Jesus sabia do teor dos questionamentos. Então ele traz toda essa situação para o seu evangelho, e esse evangelho pega os espíritos encarnados e os desencarnados, tá? E os desencarnados. Porque muitas vezes eu perguntava como é que essa lição está chegando lá para esse espírito. O espírito, gente, é preciso que a gente também leia, estuda o livro dos médiuns, porque do mesmo jeito que essa compreensão muitas vezes é difícil para a gente entender ela, interpretar, né? Os espíritos do outro lado conseguem, né? Ele tem uma capacidade muito maior, ele vai ligando palavra por palavra, ele vai se organizando, e esses questionamentos, quando Jesus fala, não está sobre minha responsabilidade, ele está na primeira posição ou abaixo, é ele, tá? Tanto é que se a gente for levar, eu falo nessa questão, na orientação que você vai fazer para o espírito, você tem, principalmente no trabalho mediúnico, você tem que ter todo esse conhecimento da base do evangelho para que você possa explicar para o espírito. Tem muita gente que acha assim, só ler o evangelho, eu vou lendo o evangelho, os espíritos saem do sábio do evangelho de cor e salteado. Muito mais do que nós. O que ele precisa é que o espírito encarnado se aproprie desse conhecimento e começa a trabalhar essa prática dentro dele. E essa prática, ela vem de encontro à realidade que ele vive, porque nós todos estamos inseridos, tá? E aí se esquecemos que nós estamos num campo de provas e expiação. E quando nós vamos ver, principalmente o espírita, ele sabe disso, porque esse item, Jesus coloca a criança no sentido, tá, de como que ela se esquece de tudo. Mas na verdade, o espírito que habita aquele corpo não é uma criança. Ele é um espírito muito mais velho do que a gente imagina. Então, quando eu leio, quando eu trago essa reflexão, o espírito consegue do outro lado ter acesso a arquivos aonde ele vai buscar dentro do seu próprio comportamento que está ligado e trazendo para ele transtornos. Que transtornos há esse? São transtornos como nós aqui vivemos sobre a influência, né, do nosso pensamento, da nossa condição, e aonde nós nos esquecemos das ações que nós fazemos durante o dia. Nós nos esquecemos. Os espíritos do outro lado, a dor que ele sente é moral. Ele precisa entender, ele não consegue frear o pensamento dele. Esse pensamento vem, ele precisa ser trabalhado. A condição que ele é inserido ali no campo de prova traz reflexão para ele, tá? E essa reflexão, ela vai postergar, vamos supor, no seu corpo físico, com dores de cabeça, sintomas de toda a ordem, que é de acordo com a condição que o espírito está. Então, o que Jesus nos coloca? Nos exemplifica todas essas situações, e a gente vai perceber que parece que o Cristo foi feito esse evangelho agora. Eu trago ele para a minha realidade e vou compreender. O espírito que está do outro lado, ele está vivenciando uma situação que ele não compreende, ele age porque ele não consegue frear o pensamento. Ele não consegue. Ele pensa, logo a ação do seu pensamento, ele plasma, e isso muitas vezes
leva ele a um sofrimento pior do que o nosso aqui quando nós estamos com dores físicas, né? Com um condicionamento psíquico todo desorganizado. E Jesus sabia de toda essa condição, e o próprio planeta foi organizado que ele vivenciaria, o espírito vivenciaria situações aonde em momento ele estaria numa posição elevada, materialmente falando, e em outra situação ele estaria experimentando uma situação abaixo, para que ele aprendesse o que é humildade, o que é essa condição. E aí eu estou falando dessa dualidade para vocês perceberem, independente da condição socioeconômica. O espírito pode ser tão rico, materialmente falando, e rico em qualidades morais, exercitando e colocando em prática tudo aquilo que o Cristo está falando. Ou ele pode estar numa condição, no seu campo de visão, né, não ter condição física, financeiramente, né, socialmente falando, e agindo com ímpeto de superioridade, logicamente trazendo transtorno para a sua vida. E logicamente esses espíritos aí que nos acompanham, quando leem esse evangelho, ele sabe que aquele está lendo, ele precisa fazer, ele se autoconhecer. Então o que Jesus fez? Colocou todos esses ensinamentos, né? Verbalizou numa condição e falou assim: ouçam todos aqueles que têm ouvido para ouvir. Então foi nessa condição que não estava sob sua condição estar lá em cima ou lá embaixo. Ele poderia falar assim: eu queria que ele sentasse do meu lado direito. Jesus não conseguia, tá? Porque era uma condição do espírito que ele precisa entender. Por isso que a gente não sabe. Eu vou falar coisas aqui para vocês que eu não vejo. Sempre gostaria, né? Eu sempre falo assim, ergo o tom dentro da casa espírita para falar a realidade, porque a gente vê assim, tem que estudar, mas estudar para quê? As pessoas não compreendem. Quando eu estudo os irmãos que estão do outro lado, eu evoluo, e eles também, porque eles me acompanham. E a outra parte, que era mais interessante, é que quando eu começo a estudar ou frequentar a casa espírita, a espiritualidade vê o meu desejo e começa a organizar o campo espiritual. O mais interessante é que os espíritos compreendem isso, vê o esforço e chega aquele belo momento aonde nós vamos entender que essa doutrina de luz faz, quando eu compreendo ela, que eu me auto-ilumino, os espíritos também se auto-iluminam do outro lado. Do inimigo de outrora, de outras encarnações, eu, através do meu desejo, eu terei um amigo. Então são condições que muitas vezes eu gostaria, né? Mas é aquela coisa, como eu estou estudando há muito tempo, eu me aprofundo nisso, muitas vezes eu pergunto, em cada palavra, o que Jesus quer dizer aqui? O que ele quer falar para nós? Tá? O que ele quer falar para nós? E Jesus, em cada palavra dessa, fala muita coisa. E aí, se para nós temos as nossas dificuldades aqui, e muitas, porque eu preciso interpretar. Mas aí que nós vamos estudar depois o Pentateuco, por isso que a gente não pode fugir do Pentateuco, porque Kardec começa a trazer toda a obra, a parte religiosa que nós estamos vendo, a filosófica e a científica, para a gente entender o mecanismo de funcionamento. Então esses espíritos que estão do outro lado, eles têm um conhecimento fora do comum. Mas que fora do comum como?
é a potencialidade do Espírito, que ele me olha e ele sabe que eu sou devedor e que eu preciso estudar isso daí e trazer isso para a prática. Por isso que ela é uma fé raciocinada. Então está condicionando ao espírito imortal que habita esse corpo a dizer: tudo eu posso naquele que me fortalece. Vós sois deuses, assim Jesus falou. Vós pode fazer o que eu faço e muito mais. E aí quando eu vou ver, né, os orientais, olha o que ele falava: mente sã, corpo são. Então um espírito instruído, com capacidade de entender o que é pobre de espírito, o que é aquele que se eleva será rebaixado, e aquele que não se eleva pode galgar um espaço. É nos questionamentos, é trazer a reflexão para nós: o que eu estou fazendo? Lembremos da fala de Santo Agostinho, que ele falava assim, que hoje eu posso ser melhor do que ontem, que amanhã eu posso ser melhor do que hoje. Era nessa reflexão que, quando eu fizesse as observações, eu analisasse a minha postura e conduta frente ao campo de prova que eu estou submetido. Mas será que a gente faz isso? Os espíritos amigos, os espíritos que acompanham a nossa jornada, e esses companheiros a quem nós dizemos que são os obsessores, quando eu começo a analisar, eu vou ver que eles são os nossos professores. Eles estão ali usando de situação, porque nós aqui na carne vamos falar que é os espíritos obsessores que estão me impedindo. Não. Jesus deu toda a instrução. Cabe a mim dizer sim ou não. Cabe a mim me instruir ou não. É aquilo que eu falo. Doutrina espírita, quando ela é compreendida, ela é luz. Mal compreendida, queda. Então a gente olha, eu estou falando isso porque quanto de nós, o Dalmo tem conhecimento, sabe? Não tenho nada. Tá? Se o meu ego ficar aguçado, se duvidar, eu vou cair. Então não serei o primeiro, eu vou ser o último. É nessa questão que Jesus comenta no Evangelho, também tem a questão de ponto de vista do Espírito, né? Porque vocês podem olhar, quando nós nos olhamos, muitas vezes eu passo a me observar, a gente tem que tomar muito cuidado com isso, tá, gente? Porque senão vira uma obsessão, e aí a coisa é séria. A gente tem que tomar muito cuidado quando a gente faz essas observações para não cair. Por isso que nós temos que aprender a nos perdoar. Quando se fala do perdão, o primeiro que tem que fazer é isso. Tá? Eu tenho que me perdoar, porque eu sei que eu sou devedor. Mas Jesus nos deu essa condição de vir e compreender para que eu analisasse e, logicamente, me instruísse, e essa instrução chegasse até os outros na minha prática, na minha forma de ser, para ser luz. É por isso que eu teria que nascer de novo, né, para vivenciar essa experiência como todos nós, para que eu me auto-iluminasse e chegasse a ganhar esse reino dos céus. Mas desde que eu compreenda e trabalho essa prática dentro de mim. E trabalho. E aí vocês, ou melhor, me perdoe isso, nós vamos perceber que a falha maior está em nós. Em nós. Basta estudar as vicissitudes, né? Como Joana de Anjos fala,
Todos os problemas, não só Joana, o Evangelho fala isso, todos os nossos problemas que nós estamos passando hoje é da atual existência. É da atual existência. Tá? E se nós temos esses companheiros aí, que a quem nós dizemos obsessores, eles são trazidos por nós mesmos. Por nós mesmos. Pelas nossas falhas, pela nossa invigilância, porque o Cristo falou, né, do orar e vigiar, porque os espíritos que estão do outro lado, nessas organizações, são espíritos que ainda estão em faixas vibratórias, que não têm condição ainda de se autoelevar e que precisam passar e estar nessas faixas para que o planeta evolua. E se a gente for analisar, eles ainda na evolução estão como nós na mesma sequência, tá? Para chegar até essa luz. Então é por isso que Jesus, que comanda toda essa evolução, nos enxerga como crianças e nos explica também a condição de criança que ainda precisa, que esquece, né? Perdão, que esquece de tudo, mas a criança que habita o corpo, ou que é mais velho, né, dizendo da nossa existência, muitas vezes diz, eu não levo desaforo para casa, eu não perdoo. São várias situações que nós fazemos e que nós vamos nos complicar. E aí quando o irmão passa por outro lado, quando nós passamos, nós não temos condições ainda de nos elevar, porque não aproveitamos a nossa existência para vibrarmos na linha do amor, para condicionarmos a nossa a vivência a ocupar sim o primeiro lugar, mas com humildade, com respeito, com empatia. Por isso que Jesus comanda agora uma pleia de espíritos reencarnando no planeta para todos os lados. E aí, uma palavra do momento, empatia. De se colocar no lugar do outro, de entender o outro. Nunca foi difundido tanta essa palavra como está sendo falada agora. Né? Em escolas, em palestras, em seminários, de independente de religião, sendo falada, para que os encarnados incorporem isso na sua prática, entender o outro, porque o que Jesus está fazendo aí conosco no seu Evangelho é para que nós possamos entender, nos entender, que tem hora que nós não nos entendemos, a gente não se entende e arrumamos todos esses conflitos aí, ó, que nós temos, causados por nós mesmos, não foram causados por os espíritos, foram causados sim pelo espírito encarnado, invigilante, irresponsável, que não coloca em prática os ensinamentos de Jesus. Quantas vezes eu leio o Evangelho, quando eu vi, a gente já fez. Aí o irmão aproxima a parte de nós e fala, preciso ir para o centro. Não, o centro tem que estar dentro de você, em ação e atitude. É o Cristo operante dentro de nós, em ação e atitude. É aquela fala, né, de Saulo, Paulo, não sou eu que estou no Cristo, mas o Cristo que está em mim. É nessa condição que os espíritos do outro lado querem enxergar dentro de nós. Aí eu leio, releio, estudo, e aí ainda eu não incorporei essa lição na minha prática. E aí o que acontece? Nós somos condicionados, somos levados a situações a estar com irmãos da mesma proporção para que a gente aprenda, tá? Para que a gente aprenda. É essa a encarnação, é isso que Jesus quer falar. Quanto não se indignaram, né? Os apóstolos se indignaram quando
Jesus, né, com relação aos dois irmãos, quando fala aqui, está na página aí, né? Porque Jesus, por mais que ele tinha o governador do orbe, ele não tinha condição de falar, ó, vem aqui, vem comigo. Tanto é que vocês olham lá, ele foi crucificado entre dois ladrões. Um acreditou nele, ele virou logo, estaremos ao lado do Pai. Mas porque ele acreditou, mas também não eximiu das suas responsabilidades. Nem Judas, que era seu amigo, né? Judas reencarnou quantas encarnações? E o outro que não acreditou nele, riu, sofreu as consequências. Então a mesma coisa. O espírito do outro lado, ele precisa entender a situação que ele está, o porquê que ele está passando por aqui. Tem deles que falam assim, eu faço tudo que eu quero aqui, e aí você vai levando, construindo, né, com ele as orientações, o evangelho, que ele vai compreendendo que aquilo que ele está fazendo está errado, aí ele entra em desespero. É a mesma coisa quando nós buscamos um conceito, eu só vou ser feliz quando eu comprar a casa. Você compra a casa do jeito que você quer, aí daqui a pouco você desanima, você precisa de outra coisa para conquistar, e logicamente assim a existência, o espírito também, ele também lá na situação que ele está, em estado deplorável de um ciclo que ele não consegue sair daquele ciclo, e o encarnado também, porque ele tenta achar a felicidade nos prazeres da matéria e não adianta. O sonho dele é construir isso, comprar aquilo, aí ele compra. Não serviu para nada, né? Mas ele experimenta. Jesus não condena isso, mas o abuso, né, do usufruto das coisas materiais, eis a questão. E o espírito do outro lado, que vai também nessa condição, mas uma dor moral, ele não sabe o porquê. Então, por isso que Kardec trouxe toda essa dinâmica, tá? Esse processo pedagógico, que o planeta, a estrutura do planeta é pedagógica, e Kardec, o que ele fez? Ele codificou a doutrina para que chegasse à compreensão dos encarnados e também do desencarnado, para que ele compreendesse a situação que ele está do outro lado, tá? Que ele está do outro lado. E aí que está a coisa. É preciso a gente estudar, compreender, porque os espíritos muitas vezes, do mesmo jeito, você está lendo, você pega qualquer situação, você lê o evangelho, não adianta só ler, é preciso explicar, porque os espíritos do outro lado também precisam entender, e eles não dependem de nós, tá? Nós temos que ser luz, nós precisamos buscar essa compreensão do evangelho e trazer para a nossa prática. E aí você vai ver que nós somos ainda muito indisciplinados, nós somos muito irresponsáveis com relação às práticas espirituais e que precisamos fazer as observações necessárias para que a gente não caia em erro. O que Jesus fez? Orai e vigiai para não cair em tentação. O Espiritismo nos deu todas as instruções necessárias. Espíritas, amai-vos, espírita, instruí-vos. Ao espírita de saber com que essa doutrina está trazendo para mim. Aquele que dirige, que estuda, como que essa doutrina, como que aquele vai me ver no momento que eu estou estudando e como esse evangelho está chegando para o encarnado e para o desencarnado. Então Kardec traça toda essa situação no Pentateuco. E aí a gente tem que estudar, tá? Vamos lá para outra parte agora, que é o livro dos espíritos. Ou perdão, o livro dos médiuns. O livro dos médiuns, o livro dos espíritos é amanhã. O livro dos médiuns, ele está falando da natureza das comunicações, tá? E nós estamos na 134,
que eu tinha deixado de amarelo, deixa eu colocar em branco. A 134, ele vai falar das comunicações grosseiras, né? Que são as concebidas em termos que chocam o decoro. Só podem provir de espíritos de baixa estofa, ainda coberto de todas as impurezas da matéria, e em nada diferem das que provêm de homens viciosos e grosseiros. Repugnam a quem quer que não seja inteiramente baldo de toda a delicadeza de sentimentos pela razão, de que acordemente com o caráter dos espíritos. Elas são triviais, ignóbeis, obscenas, insolentes, arrogantes, malévolas e mesmo ímpias. Gente, aqui dá para vocês terem uma ideia do que pode acontecer quando eu não presto atenção e não estudo o que está dentro do Pentateuco. Lembra de uma parte que está o Evangelho? Nós vamos chegar lá ainda, né? Nós vamos chegar lá ainda. Mas lá naquela parte está assim, ó. Não creiais em todos os espíritos, mas vê se esses espíritos são de Deus. E agora, né? Nós estamos vendo no livro dos médiuns da natureza das comunicações e o tipo de comunicações. Do mesmo jeito que nós estamos numa situação hoje bem crítica, tá, gente? Bem crítica. Vocês podem ver que na internet a gente não sabe mais o que é fato, o que é verdade, o que é mentira. Você tem que ler e fazer muitas observações para que aquilo que é ali, para você perceber se é verdade ou não. Nas comunicações, gente, Kardec traz esse estudo no livro dos médiuns, mas ai daquele que não busca. Eu já li o livro dos médiuns, eu já li o livro, já estudei o livro dos espíritos. Lembrem bem, nós não temos capacidade de armazenar informações. E aí, sabe aquela fala que o Emmanuel falava para o Chico? Disciplina, disciplina e disciplina. E a Joana falou para o Divaldo a mesma coisa. Uma das partes mais interessantes no filme, né, O Mensageiro da Paz, foi que na hora da comunicação, tem a parte, quem quiser assistir, vai lá e tá lá assim. Tá lá aquela comunicação, o problema lá dentro da situação que ligava a parte moral daquele que estava falando com o espírito. E aí a irmã teve que intervir para conversar com o espírito. E a irmã conseguiu falar com o espírito, porque o outro dialogador não oferecia condição. Terminou, né? A Joana, que estava lá do Divaldo, assistindo tudo. A irmã pegou o livro dos espíritos e entregou para o Divaldo. E pediu para que ele estudasse o livro dos espíritos. Aí a Joana, o Divaldo virou e perguntou para a Joana assim: por que ela me entregou o livro dos espíritos de novo se ela não sabe ler? Aí a Joana virou para o Divaldo: a doutrina espírita está aqui e aqui nela. Uma das perguntas do livro dos espíritos, quando Kardec indagou, né, sobre os espíritos, o espírita. Era que os espíritas amai-vos e instruí-vos. E era nessa condição que Joana e que o Emmanuel estava falando com o Chico com relação a essas comunicações e essas entidades que ele haveria entrar em contato e que ele precisaria entender os tipos de comunicações, tá? E os motivos. Prova disso vocês viram, né? A gente que teve lá na casa do Chico, lá, que eu vi, né? Quantos espíritos se comunicaram com ele? Quantos?
e a natureza dessas comunicações estava relacionado com um alto grau de instrução. Nós vamos também falar sobre esses espíritos, essas comunicações instrutivas. Mas também o Chico conseguiu encontrar no Livro dos Espíritos todos os tipos de comunicações, né? Como também no Livro dos Médiuns está falando, né? Mas lá na frente vai ter uma parte, eu acho, não sei se foi na Revista Espírita ou no Livro dos Médiuns, fala de São Luís, né? Que ele foi da comunicação e Kardec foi enganado, né? Pelo o espírito. E aí Kardec perguntou a São Luís, mas por quê que deixou? Para você entender a responsabilidade que é um médium perante essas comunicações. Então, tudo é preciso fazer as observações necessárias para entender, eu preciso entender isso e ver como é essas comunicações, qual é a finalidade e o porquê que está havendo esse tipo, né, de comunicações. Aqui nós vamos ver na questão do médium, um trabalho mediúnico. É preciso analisar tudo. Aí dá para vocês terem uma ideia que Kardec fez, né? Todas as comunicações ele analisava, todas. Não passava uma despercebida, principalmente depois desse caso de São Luís. Aí, a 135, ele está falando das comunicações frívolas, né? Que emana de espíritos levianos, zombeteiros ou brincalhões, antes maliciosos do que maus, e que nenhuma importância liga ao que dizem. Como nada de indecoroso encerro, essas comunicações agradam certas pessoas que com elas se divertem que encontram prazer nas confabulações fúteis em que muito se fala para nada dizer. Tais espíritos saem às vezes com tiradas espirituosas e mordazes e por outras facécias vulgares, dizem não rara duras verdades que quase sempre ferem com justeza. Em torno de nós pululam os espíritos levianos, que de todas as ocasiões aproveitam para intrometerem nas comunicações. A verdade é que menos se os preocupa, daí o maligno encanto que acham em mistificar os que têm a fraqueza e mesmo a presunção de neles crer sobre a palavra. As pessoas que se comprazem nesse gênero de comunicações naturalmente dão acesso aos espíritos levianos e falaciosos. Delas se afastam os espíritos sérios, do mesmo modo que na sociedade humana os homens sérios evitam a companhia dos doidivanas, tá? Para vocês entenderem isso, gente, aqui na Terra, quando a gente vê um grupo de espíritos que não tem nada a ver, que está fazendo coisa errada, a gente não se afasta, tá? E que esses espíritos aí que ele está falando, muitas vezes vão de encontro, chegam para esses irmãos porque estão no mesmo campo de vibração. E, logicamente, esses espíritos levianos que trazem por trás todas essa condição de jeito de ser, presunção, né? Que eles têm ali, utilizam de todos os meios para fazer com que aqueles que estão na reunião ali creiam neles. Quando acontece isso, os espíritos se afastam e esperam, tá? Quando estuda isso é bastante sério, porque quando acontece nas observações que se faz, é preciso, tá? Eu que participei de trabalhos mediúnicos por muitos anos, nós, quando parávamos o trabalho, ou quando a gente via, algumas vezes a gente parava, né? O orientador ali que dirigia os trabalhos, parava, nós ficávamos estudando 1 mês, 2 meses, até que o grupo estava seguro, aí voltava novamente o trabalho mediúnico. Então é preciso tomar muito cuidado, mas muito, tá? Porque se tiver ali, né, irmãos ali que se afinizam com isso, aí que ele vai achar todo o campo para isso. E isso não é difícil, tá? Não é difícil. É a mesma coisa que o médium,
né, a gente estudando isso daí, a gente vê ele achar que ele não vai cair em obsessão, ser obsediado. É o contrário. Ele é que tem mais condições para cair nisso. Se ele não estuda, né, ou se ele leu o livro dos médiuns, se ele leu o livro dos espíritos, né, e eu já li, já estudei, né, não preciso estudar mais não. Esse daí é presa fácil. Então foi por isso que tanto Joana como Emmanuel estavam sempre com eles, né, pedindo para que eles estudassem o livro dos espíritos, estudassem os livros dos médiuns. E aí o que acontece? Muita gente não quer, ou já leu uma coisa, estudar é outra, né? Eu mesmo fui perceber, eu tenho um livro que está até aqui comigo, esse livro aqui dos espíritos, foi de um médium que conviveu com a gente, trabalhou muito tempo. Ele tinha capacidade, gente, ele era assim, uma pessoa fantástica. Ele grifava, tem muita coisa que ele grifou aqui, né, e que hoje eu estudo com esse livro dos espíritos, que era assim que nós fazíamos antes, né, há 30 anos atrás. A gente sentava numa mesa ali com 8, 9 pessoas, uma lia e a gente ia estudando. E aí as palavras nós íamos pesquisando, e uma coisa que depois, entrando em contato com os espíritos, eu fui ver que os espíritos, ele vai ligando palavra por palavra. E aí, que eu descobri que Kardec, eu falei assim, meu Deus, como que Kardec fez isso? Ele ligou os 5 livros, gente, do Pentateuco, todos eles estão ligados, todos. Palavras estão ligadas com outras dentro do texto, que é aquilo, né? Eu como professor sei disso, nós sabemos. Nós temos ali a linguagem explícita e a implícita. A implícita eu preciso ler várias vezes. E aí, conforme eu fui lendo e vendo todo esse jogo de palavras, e eu fui analisando, e também os espíritos, né, que foi ligando quando eu estava ali conversando com os espíritos, tudo que você falou, eu estou ligando palavra por palavra. E aí eu falei, mas por que esse espírito está falando isso para mim? E dentro dessa condição eu fui perceber que foi o que Jesus fez no Evangelho e foi que Kardec conseguiu fazer nos questionamentos. Porque, gente, o livro dos Espíritos, no Fenômeno das Vejirã, ele falava, olha lá, gente, era letra por letra, ele foi juntando para fazer palavras, tá? Para vocês verem a capacidade desse espírito, né, que era Kardec. E depois ele foi aprofundando, foi mudando os tipos, né? Aí olha a obra que ele trouxe aí, né? A codificação. E aí você começa a ler, né? Eu falei assim, mas como que isso daí, né? Se para nós temos dificuldade, e aí ali no livro dos médiuns, não sei se vocês estão percebendo, eu vou voltar lá no começo, deixa eu ver a página 136, né? Eu vou voltar lá no começo, porque esse capítulo é do livro dos médiuns, né, que é a parte da natureza das comunicações, aí ele vai falar que nós estamos vendo uma por uma, tá? Eu vou mostrar aqui para vocês verem, né? Ainda está demorando um pouco, mas vamos lá, para vocês terem uma ideia de como que ele traz todas essas situações. Ah lá, da natureza das comunicações, ele vai falar as comunicações grosseiras, as frívolas, depois vai as sérias e as instrutivas. Naquele tempo ele começou a fazer essas observações. E essas observações é o que ele espera que nós, quando nós estudemos a doutrina, tá? Não é que eu preciso ser um douto, um leitor, né, fluente, que eu também não sou, não. Mas eu comecei a analisar o que estava escrito aqui, como que ele fez. Tá? Como que ele fez, e eu falei assim, mas como que isso aqui está chegando para os espíritos? Mas também fui buscar a informação que dentro da codificação, como que esses espíritos agem lá do outro lado, né? Qual que é a ação dos espíritos? Aí eu preciso, né, trazer lá nas perguntas, que nem amanhã nós vamos estudar o livro dos espíritos,
aí vocês vão perceber, nós vamos perceber a inteligência de Kardec de fazer questionamentos para esse espírito, para que ele trouxesse as respostas e nós fizéssemos agora as observações necessárias para lidar com vários tipos aí de mediunidades e essas comunicações que vêm, né? Por isso que a gente não pode brincar de espiritismo. A gente precisa ter, né, trazer isso aí, a seriedade, estudando essa obra, principalmente, eu vou enfatizar isso, estudar o livro dos espíritos, estudar o livro dos médiuns, né? Estudar a Gênese, o céu e o inferno, para que a gente compreenda, tá? Toda essa estrutura coordenada, tá? Coordenada por espíritos superiores, né? Por espíritos superiores. Porque quem estava, se a gente ler lá no capítulo número 1, gente, o Cristo Consolador, o Cristo em nenhum momento ele fala, mas quando a gente vai ler no texto, eu venho como outrora, né? Lá no Espírito da Verdade. E aí na hora você pega na leitura que ele não fala que ele era o Cristo, e a gente vai perceber que quem está por trás de toda essa estrutura junto com Kardec era o próprio Cristo. Era o próprio Cristo. Tá? Tanto é que quando eu peguei essa frase que está ali do autodescobrimento, eu estava montando, né, para jogar tudo isso no canal, aí lá no layout, lá em cima, estava lá o autodescobrimento. É essa reflexão que cada um de nós temos que fazer quando nós buscamos os ensinos espíritas, os ensinos, o evangelho, porque o espírito, quando está do outro lado, quando nós estamos lendo, ele está trazendo, é a mesma coisa de você trazer, essa luz está vindo para ele gradativamente, e aí, essa luz chegando até ele, ele mesmo falou, não, cansei, eu não quero mais sofrer. Tá? Porque o único meio da espiritualidade se aproximar desses espíritos é quando ele compreende. Por isso que está lá no Evangelho à parte, né? Que mesmo que não estava condicionado ao Cristo falar assim, ó, passa para a minha direita, ele dependia do espírito. O arrependimento para o espírito do outro lado, gente, é uma alavanca de uma proporção tão grande que quando isso nós trazemos no estudo e essa leitura traz para o espírito o conhecimento, o conhecer, ele consegue se libertar. É lá que vem os espíritos amigos, vêm e percebe que a instrução, olha o que está lá, conheça a verdade e a verdade vos libertará. Se ela, né, faz por espírito encarnado no momento certo, né, que ele consiga se reerguer, né, ele consiga se libertar, imagine o espírito do outro lado, que vai entender, né, que ele chega e falou, não, eu não quero mais isso. Porque é a mesma coisa quando eu estava falando lá naquela parte do Evangelho, as conquistas, né? Eu conquistei a casa, eu conquistei o carro, o lar, tudo aquilo. E aí, falou, pô, mas agora, cadê minha felicidade? Acabou, eu postei tudo que eu tenho, e aí? O espírito do outro lado também, nas coisas, né, ali que ele sente, né, aquele prazer moral, que muitas vezes ele encosta perto de nós, e ele vem, né, nesse estado, aqueles fluidos vai para ele faz tudo aquilo, mas na hora que ele cai em si, é a mesma coisa, o processo de abstinência, o espírito sofre. E sofre, tá? Porque aí ele chega pra gente e fala, você me ajuda, como que eu saio disso? E aí que tá. O Cristo fala, conheça a verdade, conheça o porquê que você tá desse jeito. E aí por isso que vem o espírita agora, ele busca toda essa estrutura que está dentro da codificação para ajudar o encarnado e o desencarnado. Por tabela, o desencarnado.
E o espírita sabe muito bem disso, tá? Que há uma condição para nós que a gente, tá? Principalmente o médium ele é o mais endividado, ele vem numa condição e a mediunidade vem como uma mola propulsora para impulsionar, né? Desde que essa mediunidade seja com Jesus, que ele entenda para que ele alivie e pague um pouco dos débitos de reencarnações anteriores aonde ele agiu errado. Assim somos nós, né? Olha lá o que eu li lá, né? Quem acha, né, porque é médium que está aqui lá, está lá em cima, uma mediunidade mal interpretada, mal conduzida, né? Ela pode levar o espírito a sofrer e entrar em contato com esses espíritos. Por isso que ele está falando das comunicações. E aí nós podemos tirar várias conclusões de médiums que falaram nas suas mediunidades. E de muitos médiuns que estão falando não só no espiritismo, mas na conduta das coisas espirituais, tá? De mediunidades equivocadas, aonde precisam ser analisadas, tá? Precisa, e nós espírita não podemos, em hipótese nenhuma, fugir do Pentateuco, da doutrina dos espíritos. A doutrina não é minha, não é de ninguém, a doutrina é dos espíritos. Então aí a gente precisa tomar muito cuidado. Todo cuidado, né, é pouco. É pouco. Tem que tomar muito cuidado, tá? Com relação às coisas espirituais. Então vamos elevar nosso pensamento a Deus, agradecer a presença dos amigos espirituais. Jesus está conosco nesse momento. A espiritualidade está envolvendo todos os irmãos, né, que estão nos nossos lares. Vai envolver também todos que vão ouvir lá no canal. Que Jesus possa envolver a todos nós. Pai nosso que estais no céu, santificado seja vosso nome. Venha a nós ao vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Ao pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoe, Pai, as nossas dívidas, à medida que perdoamos os nossos devedores. E não os deixeis cair em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todo o mal, do corpo e do espírito, de hoje e sempre, que assim seja. Boa noite a todos.